Oi pessoal! Agora vamos aos tutoriais sobre tudo do marketing digital, uma ferramenta importante para agora e para o futuro. Esqueçam o passado e deem um like, bora lá! Vamos falar nessa videoaula sobre o que é marca digital, quais aspectos ela pode impactar um negócio tradicional e online e quais instrumentos você pode utilizar. Sem sombra de dúvida, definir marca digital em uma videoaula é algo quase impossível, mas podemos fazer alguns paralelos com o marketing pré-fase digital e apontar alguns pilares que a gente deve seguir. Se você nasceu após 1990, tenho certeza que você não faz ideia de quão disputadas eram essas duas mídias, listas telefônicas e classificados dos jornais. O mais incrível é que 20 anos depois, simplesmente desapareceram. Acho que classificados dos jornais ainda sobrevive, mas caiu bastante. Anualmente, a vendedora da lista telefônica visitava a minha empresa com muitas ofertas e com prazos apertados para eu fechar o negócio. Eu sabia que era uma publicidade muito importante para os meus cursos, pois era comum pessoas interessadas em adquirir serviços ou produtos pesquisarem nas listas telefônicas. Não precisa nem dizer, se eu tivesse interesse em oferecer meus serviços além da região da minha cidade, eu tinha que contratar a divulgação na lista de outra cidade. Imagina, 20 anos atrás, um serviço no Brasil inteiro usando as famosas páginas amarelas. Quão caro e difícil era. O marketing digital facilitou muito esse processo, desde fazer campanhas para negócios regionais com foco nos clientes de seu bairro ou rua, como, por exemplo, as publicidades no Waze, aplicativo de geolocalização para dispositivos móveis. Mas também até negócios que nasceram ou se adaptaram após a revolução da internet. Negócios que buscam atingir clientes em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Marketing digital consegue atender esses dois mundos. Como podemos separar atualmente os canais de marketing online? Como você pode ver, os clientes vivem o tempo todo presente em pelo menos 4 desses 5 canais: Search, Social, Vídeo, e-mail e display. E o marketing online fará com que sua empresa esteja presente na vida do seu consumidor, principalmente no momento em que ele decidir realizar a compra. Isso é o mais importante. Bom, como a gente pode definir os 3 pilares do marketing digital? Primeiro pilar, mídia paga ou publicidade. Aquela que você paga através de seus recursos financeiros. Pode ser uma mídia no Facebook, um banner publicitário em algum website ou até a compra de palavras-chave no Google AdWords. Também há a mídia própria, é extremamente valorosa. É um público que você conquistou e se cadastrou no seu website. Você tem uma lista de e-mails a qual você pode se comunicar com esse cliente. Isso também é uma mídia. Mídia conquistada. O que é mídia conquistada? É o que eu chamo de consumidores que você conquistou através de seu conteúdo, que você disponibiliza gratuitamente na internet, seja no seu blog, no canal do YouTube ou em redes sociais. Então, esses 3 pilares formam a base do marketing digital. Do marketing digital e o poder deles impactar no seu negócio. Podemos separar em 4 componentes: social media, search marketing, SEO e vídeo. Bom, não é difícil a gente fazer alguns paralelos com Facebook, AdWords, Google e YouTube. Bom, fazendo aqui um quadro de resultado e esforço, sem desmerecer nenhum, porque todos eles são importantes, é claro que isso vai depender muito da natureza de seu negócio, onde estão os maiores retornos por investimento. Mas em termos gerais, vou descrever no seguinte quadro como podemos dividir, no qual Facebook você faz pouco esforço para publicar, por exemplo, um post, mas também o resultado atualmente orgânico não é dos mais significativos assim, como era antigamente. E na outra ponta, a pesquisa orgânica no Google já necessita mais esforço para colocar o seu site no topo, porém, o resultado dessa colocação do seu site no topo do Google é excelente. Então, você tem muito esforço para colocar o site no topo ali do search,
do Google, porém o resultado dele é maravilhoso. Então, é mais ou menos por aí que a gente pode controlar. Por exemplo, o AdWords, você faz também pouco esforço para colocar uma publicidade no AdWords. Basta você ir lá no painel e fazer a publicidade. E o resultado é bastante considerável. No YouTube, por exemplo, o esforço já é maior. Você tem que ter uma câmera, você tem que ter uma boa produção de vídeo. O resultado é legal, não é um estouro, mas é bacana. E todos eles, na verdade, são bons. Só tem uma diferença aí do que você tem que pesar. A questão do esforço do que você vai aplicar e os resultados que eles vão retornar para o seu negócio. Mais uma vez, lembrando, sem desmerecer nenhum deles, todos são importantes e todos podem impactar o seu negócio de forma diferente. Pode ser um negócio que tem um impacto maior no Facebook, outros que tem um impacto maior no AdWords e assim sucessivamente. Mas vamos falar nessa videoaula sobre Search Marketing. Bom, antes de falar sobre Search Marketing, vamos fazer só um overview, um landscape sobre todo o contexto do marketing digital, desde o começo até os dias de hoje. Bom, em 1990 começou a aparecer o primeiro banner estático, aquele banner que simplesmente era institucional, não havia clique nele, apenas mostrava uma determinada marca de algum produto ou simplesmente de algum outro site que por si poderia fazer uma propaganda ali, nem que ela tivesse ou não ali algum ganho financeiro nesse banner, né? Simplesmente aparecia aquele banner. Em 1993 começaram a aparecer os primeiros banners clicáveis, quando a gente podia clicar naquele banner e ser direcionado para um outro website. Em 1998 foi lançado então o Search Marketing, que é exatamente o que a gente faz hoje no Google e também faz no Yahoo, continua fazendo, né? Mas em 2000 foi lançado o próprio Search Marketing do Google. Por mais que fuja um pouquinho do Search Marketing, nós vamos falar nessa videoaula, em 2004 foi lançado o Facebook. Então também é um importante marco no marketing digital. Antes do Facebook, é bom lembrar, o Facebook não foi a primeira rede social, houveram outras. A primeira que a gente pesquisa e encontra é a Friendster, que foi bastante conhecida também no mercado acadêmico, mas não deslanchou. Aqui no Brasil teve o Orkut, que também foi lançado em 2004, de grande impacto, também tinha publicidade, logo depois apareceram as primeiras publicidades no Orkut e funcionou muito bem. A gente também, a Mídia também utilizava os banners no Orkut e tinha um bom impacto. Bom, em 2000 era muito difícil ter uma presença online consistente, mas atualmente todos estão conectados de alguma maneira. É mais fácil você se fazer presente na vida de seus consumidores, mesmo que tenha se tornado muito mais caro do que no começo dos anos 2000, devido à alta competição que hoje existe. O Search Marketing é o número 1 atualmente usado por quem tem a decisão de realizar uma compra. O usuário que pesquisa por um produto ou serviço, ele está decidido a realizar uma aquisição. Por isso, o Search Marketing é tão importante. Se o site está presente nesse momento, é extremamente importante. Por isso, SEO tem tido uma importância cada vez maior e também adquirir a compra de palavras-chave no AdWords é a forma mais rápida de colocar a sua empresa para aparecer nas primeiras posições. Eu fiz uma pesquisa a título de teste aqui para a nossa videoaula e coloquei o termo hotel em Porto de Galinhas. O que vai ser mostrado é dividido em 3 áreas pelo Google neste momento. Lógico que isso varia um pouquinho de tempos em tempos, mas neste momento está variando da seguinte maneira. Aparecem 3 resultados pagos, então, tanto como nessa tela que estou mostrando agora, aparece Booking, Trivago e Hotels.com nas 3 primeiras posições. Compraram então esse termo hotel em Porto de Galinhas. E é um leilão. Nesse leilão, quem paga mais aparece na frente. Lógico que essa relação aqui, essa ordem pode variar um pouquinho. O Google também equilibra um pouquinho as forças, colocando até quem paga um pouco menos aparecer um pouco mais em cima. Mas é bastante importante você olhar no AdWords como está a relação desse leilão. O próprio AdWords mostra isso e eu vou mostrar no módulo de Google AdWords deste mesmo curso. Bom, em segundo lugar aparece o Google Shopping, no qual ele organiza hotéis, mostra preços, fotos e etc. Então já é uma pesquisa um pouco mais refinada, já é um resultado mais refinado, digo, né? Então já aparece até preços na ordem crescente dos preços, né? Do menor para o maior. E por fim, na terceira posição, o que a gente chama dos resultados orgânicos, que são frutos de um bom SEO. Isso é, conteúdo relevante, links corretos, títulos bem elaborados e, principalmente,
tempo. Se alguém lhe prometer que colocará seu site no topo do Google, nas pesquisas orgânicas da noite para o dia, simplesmente desconfie. Isso não acontece da noite para o dia, isso é de muito trabalho. Como já falamos na videoaula anterior, é um trabalho que requer muito esforço e tempo. Abordaremos este assunto com mais profundidade no Vamos falar nessa videoaula sobre Social Media Marketing. Eu vou fazer um histórico de todo o Social Media Marketing, dos principais, e também números de faturamento, percentuais, divisão entre as redes sociais, enfim. Bom, a primeira rede social vista foi fundada em 2002, chamada Friendster, com a mesma pegada do Facebook também, onde a meta principal era fazer ligações entre amigos, enfim. Em 2003, duas redes sociais iniciaram com focos distintos. LinkedIn, que é bastante popular até hoje, nasceu com foco mais direcionado para negócios e assim é até hoje. E o MySpace, que veio após um começo mais genérico, depois usou a temática de uma rede social para música e até então também bastante famosa, só que já está meio já caído, né? Não tem o mesmo sucesso que antigamente. Em 2004, começou o Facebook, inicialmente chamado de Facebook, como retratado no filme Rede Social, que narra a história do nascimento desta rede social. Aqui uma relíquia, um slide do pitch deck de Eduardo Saverin, numa apresentação para investidores 2 meses após o lançamento do site Pro. Então já mostra que nesse slide ele já tinha um pensamento já bem de monetizar o site, a questão de acessos diários, a quantidade de usuários, ali já tinha 70 mil usuários, enfim, é um slide aí bem raro de ser visto, bem bacana. Bom, nos dias atuais estamos acompanhando a revolução dos dispositivos móveis. Vemos uma enxurrada de novas redes sociais criadas genuinamente para dispositivos móveis e as redes sociais existentes já têm mais tráfego nos dispositivos móveis do que em desktop. Aqui o Facebook, por exemplo, já se adaptou, entre outras, e o número de acessos via dispositivos móveis é bem maior do que dispositivos desktop. Estima-se que em 2017 o investimento em publicidade dentro de redes sociais atinge 41 bilhões de dólares. Essa é a estimativa para este ano. Dessa divisão, 56% é para dispositivos móveis, quer dizer, 56% das publicidades em redes sociais, é bom aqui frisar, não estou falando de todas as redes sociais, de toda a publicidade online, porque Facebook, o Google, por exemplo, o AdWords, não estaria dentro dessas estatísticas de redes sociais. Enfim, dentro da divisão de redes sociais, 56% da publicidade seria destinada para dispositivos móveis. Se for incluir o Google, esse percentual sube para 68% exclusivamente para dispositivos móveis. Então é um número muito grande. Bom, esses números só corroboram que a seguinte constatação: se o seu website não estiver preparado para dispositivos móveis, sua publicidade atingirá cada vez menos pessoas. E ele tem que estar preparado para, desde fazer um cadastro de novo lead, passando para a conclusão da compra, o pagamento, até consumir o serviço final. Em nosso caso, assistir um curso online. Bom, da divisão de investimento entre companhias, Facebook fica com 67,9% do investimento em publicidade em social media. Twitter fica com 7,9%, quase 8%, e as outras redes sociais juntas somam 24,2%. Isto é, o Facebook e Twitter somados representam 3/4 de toda a publicidade em social media. Claro que o valor do Facebook inclui o valor do investido no Instagram, afinal de contas compartilham na mesma plataforma de publicidade. Bom, também para finalizar aqui os 5 países que mais investem em publicidade em social media, veja que o Brasil está em 4º lugar, é um importante mercado de publicidade em social media. Vamos falar nessa videoaula sobre as terminologias mais usadas no marketing digital. Vou começar pela mais simples de todas, eu tenho certeza que você conhece ela. Banner. Por isso, comecei por ela. Você deve saber que banner é a imagem publicitária que ilustra a sua propaganda. Essa foi fácil. Bom, Call to Action é o termo atribuído ao texto que fará você, o usuário, clicar no botão. Sabe aquele cadastre-se agora ou saiba mais? Pois é, isso é um Call to Action. Uma tradução literal de chamar para uma ação. Que ação é essa? Uma ação de se cadastrar, de comprar, seja ela qual for.
Landing page. Se você está começando agora, você ainda vai ouvir muito esse termo. É como chamamos a página na qual o usuário é direcionado após clicar na sua publicidade. Landing page é uma página especial, feita com todos os atributos e características para capturar informações de seu público interessado. Uma landing page bem feita é capaz de ser objetiva, descrever bem o que o usuário deseja saber no que você oferece, principalmente capturar, no bom sentido, seu cadastro. A gente vai falar mais sobre landing page nos outros cursos desse mesmo treinamento. Então, a landing page bem feita, lembre-se, tem que estar totalmente vinculada à sua publicidade. Então, sua publicidade mostra um determinado serviço e um determinado valor, muita atenção. A landing page tem que estar falando exatamente os mesmos valores e os mesmos serviços e os mesmos produtos. Já aconteceu demais comigo de ver uma publicidade, ver um valor, e quando eu clico nessa propaganda só para ver como é que ela está indo para a landing page, para poder avaliar essa landing page, nossa, ela me mostra produtos com outros preços. Isso acontece demais. Então, muita atenção. Certamente é um valor que a pessoa já custa caro você conseguir um clique do seu cliente. Você vai ver que o CTR normalmente são ali de 5. Se o seu CTR, que a gente ainda vai falar dele no próximo slide, for de 5%, tá ótimo. Quer dizer, você conseguiu atingir aquele cara. Ele clicou na sua propaganda. E quando foi para a landing page, a landing page não falou exatamente o que estava descrito na publicidade, você acabou de perder um possível cliente. Isso é muito ruim. Bom, aquilo que eu já comecei a falar no slide anterior, que é o Click-Through Rate, ou CTR, para ficar mais fácil. Bastante comum no AdWords e no Facebook. CTR indica o percentual entre quantas vezes seu anúncio foi impresso. Quando eu digo impresso, não imprimiu na impressora. Quantas vezes ele apareceu, seja lá como foi. Então, se foi via um AdWords ou se foi aquela publicidade de display, quantas vezes ela apareceu nas telas de todos os usuários que estão ali navegando na internet naquele momento. E a relação de quantas vezes ele foi impresso por quantas vezes ele foi clicado. Exemplo, se o anúncio teve 100 impressões, vamos dar esse exemplo, ele foi clicado 10 vezes, então seu CTR é de 10%. Bom lembrar, CTR 10% é extremamente bom. Nem imagina que vai ser fácil você conseguir um CTR de 10%. CTR normal é em torno de 5%, leva nessa média mais ou menos. Se o CTR for de 5%, olha, a sua publicidade está muito boa. Conversion rate significa taxa de conversão. Digamos, um passo além do CTR. Isto é, quantos cliques sua publicidade precisou para ter uma conversão de verdade. Quer dizer, quantos converteram a partir daquele clique. Então, existe as impressões, existe o CTR, que a pessoa clicou, mas não necessariamente ela converteu. Converter pode ser criar um cadastro de teste, por exemplo, de seus produtos ou serviços, ou se cadastrou para receber suas newsletters, como você queira, digamos, descrever uma conversão. Conversão também pode ser uma venda, mas nesse caso, conversion rate não necessariamente é uma venda, pode ser um cadastro, que você pediu para a pessoa se cadastrar, que vai receber uma oferta mais tarde, enfim, como você elaborou o seu plano de negócio. CPA, ou custo por aquisição, é simples de entender. Quanto você investiu para realizar uma venda ou assinatura de seu serviço. Então, para conquistar, o cara se cadastrou, já é um passo depois do conversion rate. Normalmente ele fez o cadastro dele, mas não, pode ser que naquele momento ele fez só o cadastro, ele não realizou a compra. Mais tarde ele fez a compra. Então, quanto você gastou de publicidade para conquistar um cliente? Então, esse é o CPA. Existe outra métrica também bastante utilizada, principalmente, mas não quer dizer que seja exclusivamente, quando falamos de serviços baseados em pagamentos recorrentes, em assinaturas mensais, que é o Lifetime Value, mas não quer dizer que seja só para esses casos, ok? Bom, o Lifetime Value calcula quanto valor tem o seu cliente para você, quanto ele valeu para você, quanto ele investiu na sua empresa. Vou fazer aqui um exemplo. Digamos que você tenha um negócio de recorrência mensal e o valor da mensalidade custa R$50.
quantos meses ele ficou ativo. Digamos que dentro da sua experiência de 1 ano de negócios, você constatou que a média dos seus clientes ficam durante 5 meses ativos no seu banco de dados, no seu serviço. Então, o lifetime value da média dos seus clientes custa R$250. Então, esse é o valor quanto aquele cliente deixou no seu negócio. Mas a gente pode criar outros lifetime values, por exemplo. Quantas vezes por semana um determinado cliente passa na sua cafeteria, se você tiver uma cafeteria, e quanto ele deixa lá calculado nessa semana. Então você pode criar ali um lifetime value daquela semana ou do mês, quanto aquele cliente investe ou ele gasta no seu negócio. Então pode também ser calculado dentro desse panorama. Mas o panorama mais básico, como eu falei, é de recorrência mensal. Então, só para a gente fazer um cálculo mental. Então, digamos que esse cliente passou 5 meses, ele deixou, então, no seu negócio R$250. Aí você vai fazer um cálculo daquele slide anterior, que é quanto o CPA daquele cliente, quanto custou a sua aquisição. Então, você vai ter que colocar na balança quanto custou a aquisição daquele cliente e quanto ele deixou no seu negócio. É claro que essa relação tem que ser extremamente positiva. Ele tem que deixar muito mais do que você gastou para conseguir conquistá-lo. Legal? Então, esse é o lifetime value. Bom, há muitos outros termos. Se eu fosse descrever todos nessa videoaula, eu acho que ela duraria horas e horas. Então, desculpar quem tem uma certa aversão a muitos termos em inglês. Tem gente que adora usar termos em inglês. Eu sou um defensor da nossa língua, eu tento defender o máximo, falar o máximo de palavras em português, tentar usar menos palavras em inglês, por mais que eu fale. Mas nesse ramo de marketing digital, como programação também, a gente acaba usando muito termos em inglês, então vai se acostumando que é assim mesmo. Então é isso. Ver outros termos dentro do contexto das próximas videoaulas que nós vamos aprender.